aula de hoje eu vou mostrar como criar uma procedure básica que executa alteração no banco de dados. Eu vou mostrar então como que faz para fazer uma procedure de alterar. É uma procedure básica, o alvo é para quem está começando, para quem não conhece muito. Tá? Eu estou usando o SQL Server 2012. Quem está com 2008, essa versão é a versão Express 2012, ela é bem tranquila, bem parecida com o 2008. Tá? Então vamos lá. Eu criei uma base chamada Draws, dentro dessa base chamada Draws eu criei um banco chamado Produto. Tá? E esse banco, eu vou dar um botão direito Design nele. Ele tem alguns campos. Tá? Então eu criei aqui uma tabelinha chamada Produto. E essa tabela eu coloquei o campo ID, que é autoincremento, que é um inteiro. A descrição, um varchar, um texto de 50. A data do cadastro, eu estou usando o campo só date, tá? Para não ficar trabalhando com a hora, só com a data. Aí eu coloquei uma outra, que é a data e hora da última alteração, para a gente ver ele salvando a hora que está alterando esse produto, dentro da tabela produto. O valor, que é o valor produto, e o ativo, que está ativo 1 é ativo, 0 não. Tá, então notem que eu coloquei um de cada tipo para demonstrar como que usa na procedure. Então inteiro, texto, data, data e hora, decimal. Poderia ser numérico de 18,2 também, decimal e numérico é basicamente o mesmo tipo. E o bit, que é o booleano, né? Na aplicação a gente conhece como boolean, que é o 01. Tá? Então, vamos lá, fechar. Para criar procedures, então, aqui na pasta programabilidade, tem uma subpasta que chama Storage Procedure, e aqui você pode estar criando as suas procedures. Se você faz tempo que não cria, depois que você começar a usar e esqueceu, para lembrar é só dar um botão direito New Procedure, ele já traz o script para você criar uma procedure. Né? Então aqui o que está em verde é comentário, então aqui embaixo ele já traz a estrutura. Então se você esqueceu, você fez bastante, mas esqueceu, você dá um new procedure só para lembrar, para ver aqui o corpo principal da procedure, como é que cria. Tá? Mas aqui vem muita informação, então eu vou fazer a procedure do zero. Então antes de criar nossa procedure de alterar, tem uma outra opção para lembrar, também que é interessante eu estar mostrando. Aqui no menu View tem um submenu chamado Template Explorer. Esse menu Template Explorer que fica dentro do menu View são alguns templates para ajudar você na hora que você estiver programando dentro do banco. Né? Então eu vou em View Template Explorer e aqui tem história de procedures. Ó. Então aqui dentro tem uma coleçãozinha de... tá vendo? Alter Storage Procedure, criar procedure básica no template para criar uma procedure básica, criar uma procedure com cursor output parâmetro, ou seja, um cursor que tem parâmetros de saída, criar procedure com output parâmetro, criar Story Procedure, um novo menu, drop Story Procedure, tá vendo? Então tem aqui algumas opções de script. Se eu der um botão direito aqui, por exemplo, eu vou pegar esse Create Procedure Basic Template, botão direito, Open. Aí ele já traz aqui uma estrutura de uma procedure. Tá? Então, se eu quiser colocar os valores nela, eu posso vir aqui no menu Carry Specify Values for Template. Ó. Então aqui eu já Carry Specify Values for Template. Aí ele vem e vai pedindo os campos e você vai preenchendo, ele joga aqui na estrutura e você já cria. Mas como o foco é ensinar do zero, vamos lá. Vou ensinar a fazer uma SOP básica de alterar. Então vamos lá. Para criar eu vou aqui no banco Drauzio e vou dar um botão direito New Carry para criar uma nova Carry. Botão direito New Carry. Então vamos lá. Como eu sempre falo, pensando em português. Ó, um detalhe importante, antes de começar, sempre que estiver mexendo numa query, é bom vir olhar aqui do lado se realmente está apontando para o banco que eu quero alterar, tá? É o banco Drauzio, tá certo? Tá? Então aqui eu posso começar a escrever as minhas queries, tudo que eu escrever aqui vai ser executado dentro do banco Drauzio. Então vamos lá, como é que é criar procedimento em inglês? Em inglês, criar é create, procedimento é procedure,
E aí eu vou colocar um nome para ele. Então vou chamar de USP cadastrar, alterar, né? USP alterar produto. As é begin, começo, end, fim. Então aqui está o corpo da minha procedure. Só lembrando aqui eu vou pôr os parâmetros e aqui é o corpo com o código SQL para alterar. Tá? Então essa é a estrutura básica da minha procedure. Create, de criar, criar um procedimento, o nome dele. O SP é User Stored Procedure. Por que eu não coloco só SP? Porque o banco SQL Server, por padrão, ele coloca SP nas procedures dele. E aí, se eu utilizar SP no meu nome também, eu vou estar usando o mesmo nome que o padrão que ele usa. Tá? Então eu prefiro colocar o SP de User Stored Procedure na hora de eu usar o IntelliSense, que ele me ajuda a procurar meus objetos no banco, fica mais fácil de eu encontrar. E tem outros motivos também que se eu colocar só SP underline, ele vai procurar nas procedures do SQL Server primeiro, se ele não encontrar, ele procura nas do usuário. Então tem uma certa ganho na busca da procedure quando você não usa SP underline. Então vamos lá. Parâmetros. Quais parâmetros eu vou usar? Eu tenho que colocar aqui, como é uma procedure para alterar o produto, eu tenho que usar os parâmetros, todos os campos que tem aqui na minha tabela de produtos. Tá? Então aqui eu tenho a tabela de produtos. E aqui eu vou ter que colocar todos. E eu tenho que respeitar. Se é int, tem que pôr int. Se é varchar, varchar, datetime. Tá? Então tem que respeitar os campos. Então vamos lá. Nos parâmetros, a gente sempre coloca o arroba antes. Então vamos lá, arroba descrição. Quer dizer, o nome dela vai ser arroba descrição. E aí eu coloco o tipo dela, que é um varchar de 50. Tem que ser igual da tabela de produto. Segundo campo, data de cadastro, que é um date, data e hora da última alteração, que é um date time. Aí valor, um decimal de 18,2. 18,2 quer dizer que ele pode ter 18 números, e desses 18 números, 2 deles vão ser usados com casa decimal. Tá? Então 18,2. E o ativo, que é um bit. O ID eu não preciso... Ah não, faltou o ID. O ID também tem que passar porque eu vou usar no where, né? Vou passar qual produto eu quero alterar. Então o ID do produto, que é um int. Se fosse inserção, não precisaria, como ele é auto-incremento, não precisaria. Então tá aqui. O ID do produto, o nome não precisa ser igual, tá? Eu coloquei igual porque fica fácil na hora de usar aqui dentro. Se eu coloco aqui só o arroba antes, eu sei que os campos são o mesmo nome. Mas poderia chamar só código produto, qualquer nome, o parâmetro é qualquer nome que eu quiser. Eu tenho que saber que o ID é o valor que eu vou colocar aqui, que eu vou usar no where. A descrição eu vou jogar na descrição. Então você pode pôr nomes diferentes, porém você tem que pôr um nome que depois você sabe qual que é, onde você vai ter que jogar ele na tabela aqui. Tá? Ó, inteiro, varchar, date, que é só data, date time, data e hora, decimal e bit. Então tem que colocar igual está aqui na tabela. Se eu colocar, por exemplo, varchar de 20, tá? E aqui tiver varchar de 50, quer dizer que nunca vai passar mais que 20 aqui, então nunca vai inserir 50. Se eu colocar maior, colocar 100, se passar 100, a hora que eu for tentar inserir, ele vai dar um probleminha aí, não vai aceitar, porque ele só aceita 50, você está tentando passar maior. Tá? Ou ele trunca, ou ele vai gritar, vai dar um erro falando que não está conseguindo. Tá? Então esses são os parâmetros de entrada, nesse caso nós estamos usando eles como parâmetros de entrada. São os parâmetros que vão vir, por exemplo, se eu tiver uma aplicação .NET, eu vou falar lá na aplicação, executa essa procedure, o código do produto é esse valor, a descrição é esse, a data cadastro é esse, coloco esses nomes lá na .NET e passo os valores para eles trazem até aqui e inserem na minha tabela. Tá? Agora vamos fazer o corpo. Como é que é o update? Vocês lembram como é que é o script SQL para fazer um update? Então vamos lá, pensar em português. Eu quero alterar os campos descrição, data, com os valores que eu estou recebendo ali nos parâmetros, onde o produto for 1 ou onde o produto for 2. Então, alterar update
Qual tabela eu quero alterar? Então, tem que falar, eu quero alterar a tabela de produtos. Então, update TBL produto, tá, que é a minha tabela de produtos. Eu vou fazer como eu faço na programação. Aí eu vou falar para ele, seta. Então, aqui no set, eu vou falar o que eu quero setar na tabela. Nesse caso, eu vou setar todos os campos. Então, a descrição, eu quero que você coloque o que vinha aqui no parâmetro descrição. Olha lá, ó. Então, deixa eu dar um zoom aqui melhor. Ó, atualiza, update, em inglês atualizar, a tabela produto, que é a tabela que eu quero mexer, seta, que é setar, a descrição é igual a variável descrição. O que é essa variável descrição? É o que está vindo aqui no parâmetro. Ó. Então, lá no .NET, se eu colocar aqui seta descrição como uma faca, aí ele vai vir a faca lá da aplicação, na hora que chegar aqui, ele vai falar assim, ó, tabela produto, no campo descrição joga o valor faca. Se colocar colher, joga a colher. Se colocar garfo, então o que eu passar nessa variável lá na aplicação, ele vem para dentro da procedure, pega esse valor e coloca na descrição. E mesma coisa para os outros campos. Então vamos colocar aqui a data do cadastro, eu vou colocar data do cadastro, a data e a hora da última alteração. O valor. Ó, vocês estão vendo que legal a IntelliSense? Eu começo a digitar, ele já traz para mim. Ó, então tá vendo que eu estou digitando tudo meio errado aqui o valor, né? Aí ele já traz a opção para mim e eu posso clicar ou clica para baixo dar o Enter. E ele já me ajuda. Esse é o IntelliSense do SQL que os outros bancos não têm, né? Então isso aqui dá uma agilidade na hora de uma produtividade muito grande na hora de você programar no banco. Se você for fazer, imagina você fazendo esse update lá dentro da aplicação .NET, aí você vai ter que fazer a string concatenando ou montando lá os parâmetros, então lá dentro estaria update, TBL produto, aí na hora que você acabar, não tem como você testar, você tem que rodar e tentar fazer um update para ver se vai dar erro. Tá? Aqui não, aqui a gente acabou, a gente já testa aqui, se não der certo, se tiver com sintaxe errada, ele já vai grifar para mim, tá? Então olha a quantidade de vantagens. Tem a cor, tem o IntelliSense que a velocidade que você programa é mais rápido. Se você colocar alguma coisa errada aqui, ele já vai gritar. Ó, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, ative, ele já grifa, tá vendo? Ele já fala, opa, esse campo não tem aí dentro do banco de dados. Tá vendo? Se eu tivesse lá na minha aplicação .NET lá programando e esquecesse do A, eu só ia descobrir a hora que eu fosse rodar a aplicação e aí ia dar um erro falando que o campo ativo não existe na tabela produto dentro do banco de dados. Aí eu teria que ir lá olhar e alterar e compilar e executar de novo para testar de novo. Então essa é mais uma vantagem da Procedure. Ativo, onde, aí eu tenho que colocar o critério. Se eu fizer o update assim, ele vai alterar todos os produtos da tabela produto. Ó. Atualiza a TBL produto, seta o campo descrição com esse, data com esse, a última alteração com esse, valor e ativo com esse. Então, eu não coloquei mais nada. Se eu executar isso, eu estrago o meu banco. Eu altero todos os produtos do banco com essas informações. Então, eu tenho que colocar o critério, o filtro, para ele ir no registro que eu quero e alterar. Então, o where é o filtro, onde, o where significa onde em inglês. Então, ó, em português, atualiza TBL produto, seta o campo descrição, data, onde o ID do produto for igual ao parâmetro ID do produto. Tá, então se eu passar lá fora, seta, atualiza a tabela produto, esses campos onde o produto for 1, ele vai pegar o produto 1 e vai jogar o que eu passei aqui nessas variáveis dentro do produto 1. 2, 3, então, assim, esse é o filtro, esse é o critério que ele usa para ir lá no banco e achar o produto que eu quero alterar. Tá? Olha aqui que interessante, eu vou ensinar um negocinho. Tá vendo a data da última atualização? Se eu deixar assim, ela vai estar vindo como parâmetro. Só que vamos supor que o servidor onde está a aplicação ou a máquina do usuário está com a data e hora errada, principalmente horário de verão. Normalmente o servidor onde fica o banco de dados, ele costuma ficar com a hora melhor, principalmente em empresa, a hora costuma ficar correta. Já na máquina do usuário ele pode alterar. Então, em vez de passar como parâmetro, vamos usar uma função do SQL que pega a data e a hora do momento. Então, getDate, e aí aqui em cima eu vou remover o parâmetro data e hora da última atualização.
Olha lá, então a primeira coisa eu vim aqui e removi, não vai ser o usuário que vai passar, vai ser o meu servidor que vai trabalhar com essa data. E aqui no update, eu peguei e onde está a data e hora da última atualização, eu coloquei o getDate, ou seja, ele vai pegar a hora do servidor onde está o SQL Server instalado. Só para complementar, então, o getDate é uma função do SQL Server, não foi eu que criei, ela é uma função pronta do SQL Server que é utilizada para pegar a data e hora do servidor. Então vamos rever aqui nosso script. Então, criar um procedimento chamado alterar produto. Esses são os parâmetros de entrada dele, ou seja, as informações vão vir dentro dessas variáveis. Tá? As_begin, quer dizer, é o começo, e vai até o end lá embaixo, que é o fim. Tá? Aqui então, as_begin e tem o end. Aqui no meio é o corpo. Então, update tbl produto, quer dizer, atualiza para mim a tabela produto, seta para mim o campo da descrição da tabela produto com o que vem na variável do parâmetro lá de cima, o campo da data do cadastro com o que vem na variável, o campo última alteração com a data e horas do servidor, o valor com o que vem no parâmetro e o campo ativo com o que vem no parâmetro. Onde o ID do produto for o ID do produto que eu passei lá no parâmetro lá em cima. Tá? E aqui tem o fim da procedure. Então ela está pronta, vamos executar. Tá? Sempre antes de rodar um script é bom dar uma confirmada se ele está no banco que você quer aplicar o script. Então está no banco Draws, está certo. Por exemplo, se cair a conexão, alguma coisa, você perdeu a conexão do SQL Server. Então às vezes ele volta para o master que você conecta de novo. Aí você tem que sempre estar dando uma olhadinha aqui. Para executar, aperto o execute, o F5. Tá? Então executei, comando criado com sucesso, quer dizer que ele criou minha procedure. Aí muitas vezes eu vejo que o pessoal vem aqui em programabilidade e aí vai olhar a procedure e fala, opa, mas eu acabei de criar a procedure e ela não está aqui ainda. Tá? O que acontece é que, como você acabou de rodar um script aqui, esse script foi lá e foi criado dentro do banco de dados SQL Server. O Management Studio, ele não é o banco em si, ele é uma ferramenta para visualizar o que está lá dentro do banco, os objetos do banco. Então, para mim atualizar ele, eu acabei de rodar um script, eu dou um botão direito e dou um refresh. Tá? Como eu sei que eu acabei de criar uma procedure, então eu posso vir só na pasta procedure, botão direito refresh, que ele vai atualizar. Na dúvida, você pode atualizar lá em cima no banco aqui, dar um refresh, ele atualiza o banco inteiro. Tá? E olha lá, apareceu então a minha procedure, o SP alterar produto. Posso fechar o script. Aí está perguntando se eu quero salvar esse script, eu não quero. Quando ele fala salvar script, é salvar o texto que eu digitei aqui, tá? Não precisa, se ela criou, você tem um script, você pode gerar ele a hora que você quiser, dando o botão direito, modificar, ó, botão direito, modify. Se você der um botão direito, modify, ele já abre o script que você criou aqui para modificar, tá vendo? Ela está aqui, ó. Ela está salva dentro do banco aquele script. Depois nós vamos mexer mais um pouco nela e vocês vão ver como funciona. Então vamos lá, vamos executar a nossa procedure então para ver como que ficou. Então aqui vou fechar aqui. Então para executar ela, vamos dar um botão direito no banco Draws e vamos dar um new care, vamos criar uma nova care. E aqui para executar a procedure eu coloco exec ou execute, tá? Então exec é a abreviação, o nome dela, o USP, olha que interessante, ó, que eu falei para vocês, quando eu digito USP, como essa palavra USP, User Procedure, é uma palavra que eu costumo usar, ele agrupa as procedures. Se eu tivesse 50 procedures, estaria aparecendo 50 USPs aqui, que todas elas começariam com SP. Tá vendo que ISP só as procedures do banco começam com SP underline. As minhas estariam todas aqui agrupadas, tá? Se não aparecer na IntelliSense, você acabou de criar um objeto, aí se você não estiver conseguindo fazer ele aparecer, fecha o SQL Server e abre de novo. Tá? Quando você cria objetos novos, às vezes ele não aparece no IntelliSense. Então aí fecha, abre de novo e ele aparece. Tá? Essa é a forma mais rápida. Então vamos lá. Eu quero executar a procedura de alterar produto. Quando eu dou espaço, ó, outra coisa legal, ó, ele já me fala, Drauz, você tem que passar o ID do produto, é o primeiro campo. O segundo campo é a descrição, que é um varchar. O terceiro campo é a data do cadastro. Então vamos lá. Eu quero alterar o produto número 1. A descrição, eu vou colocar descrição nova.
A data do cadastro, vou pôr 2013, vou pôr a data de hoje, dia 2, mês 2, dia 21. O valor, eu posso colocar aqui 100, ativo sim. Então, vou estar aplicando aqui as alterações no meu banco. Então, vamos lá. Antes de aplicar, vamos ver o que tem lá dentro de produto para ver qual que eu vou alterar. Vamos dar um select então na tabela de produtos. Nosso select, selecionar tudo na tabela de produtos para verificar o que tem lá dentro de produtos. Então aqui ó, nós temos 4 produtos, tá? Cadastrei 4 aqui para demonstrar. Então eu tenho o produto 1, o 2, o 3, o 4, que o código dele é 1, 2, 3 e 4. Aqui eu coloquei algumas datas, tá vendo? Acabei de cadastrar, então 2044, 45, tá? Então às 8h40 e pouco. Eu joguei uns valores e o ativo. Então vamos lá. Por exemplo, vamos alterar o produto 2. Eu quero alterar o produto 2, eu vou mudar a descrição para produto 2, vou pôr a data de hoje, tá vendo que a data está 2012. A hora vai pegar a hora, que agora são 46 já, 20:46. O valor eu posso jogar um valor mais alto, tá? E vou ativar ele, tá vendo que ele não está ativo, né? Então vamos lá. Alterar produto, eu quero alterar o 2, descrição, vou colocar aqui ó, produto 2, em vez de 2 eu vou mudar para 2 em texto, vou colocar a data de hoje, 21/2/2012, o valor, vamos por 555 e ativo 1, tá? Então ó, ele vai mudar aqui a descrição de 2 para 2, a data onde estava 2/1/2012 vai para 21/2/2013, o valor eu vou colocar 555, tá aqui no valor onde está 12, e ele não está ativo, eu vou passar a ativar ele. Para executar a procedure, eu posso, como tem dois scripts aqui, eu grifo o que eu quero e aperto execute. Olha lá, que ele me respondeu, uma linha afetada. Uma linha afetada, então eu vou dar uma olhada aqui no select, vamos ver se ele fez as alterações. Opa, olha lá, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouco o ID para ver tudo num zoom. Olha lá, o 2, então, ó, 2, produto prod 2, que é o que nós alteramos, olha lá. 21/2, ó, a hora ele pegou do servidor sozinho, então 20:48 agora, e o valor 555, tá vendo? E ativo, ele passou e ativou o produto. Tá vendo que, presta atenção, se você tivesse numa aplicação .NET, você só iria passar essas informações de lá. Você fala exec, essa procedure. No caso dessa procedure, ela tem pouco script dentro dela, mas imagina uma procedure monstro, uma procedure que faz inserção em 3, 4, 5 tabelas, uma dependendo da outra, e você montar todo esse script dentro da aplicação. Tá? E agora você imagina você montando esse script aqui de uma forma tranquila, usando IntelliSense, quando ele estiver pronto, ele fica no banco, você só passa o nome e os parâmetros e ela altera. É legal, né? Olha lá, por exemplo, se eu quiser alterar o produto 3, então vou mudar aqui 3, vou colocar só 3 aqui, vou colocar que é o dia 1/3 de 2013. O valor, vou colocar aqui 1122, que eu aceito 2 casas decimais, né? Vamos ver se está funcionando. E vou inativar. Então, ó, o meu produto 3, eu vou passar para 3 aqui para ele. Aqui eu vou colocar que é a data 1/3, aqui eu vou pôr 11/22 e vou colocar que ele não está ativo. E olha que o ID é 3, então aqui ó, o ID, então eu vou lá no update tá, atualiza com essas informações aqui, onde o ID do produto for 3, tá? Aí eu vou grifar ele, vou dar um execute, olha lá, uma linha afetada com sucesso, e aí se eu der o select, está funcionando a minha procedure. Vamos ver aqui o que ele trouxe pra gente. Olha lá, produto 3, a data 1/3/2013. A hora, tá vendo? Eu atualizei agora há pouco 48, agora eu já trouxe 49. 11/22, que é o valor, e não está mais ativo, né? Vamos lá. Vamos fazer agora mais algumas alterações na procedure para vocês conhecerem um pouco mais o que dá para fazer com essa procedure. Para mim alterar a procedure, então, eu venho aqui no meu banco. Ela está aqui, né, minha procedure. Então eu vou em Drauzio, probabilidade,
Story Procedures, e aqui está ela. Vou dar um botão direito nela e modificar, Modify. E aí aqui, vou subir um pouco aqui o meu, para ficar melhor. Ele traz algumas informações falando para usar o banco de dados Drauzo, tá? Tem algumas informações. Se você quiser limpar e deixar do Alter para baixo, então ó, olha que legal. O que mudou da hora que eu criei para agora? Aquela hora eu estava criando, então ele estava create. Agora eu não estou mais criando, eu estou alterando. Então o próprio SQL Server muda para alter. Só isso, o resto está igual. Então, ó, se você ler o que está escrito aqui, alterar o procedimento, alterar produto, olha lá, os parâmetros do jeito que eu coloquei e o corpo aqui embaixo. Tá? Vamos lá. Vamos supor que lá na aplicação .NET que for usar essa procedure, quando eu terminar de executar, eu quero que ela me devolve uma informação para mim pegar lá dentro do .NET e usar. Tá? Por exemplo, eu quero que ele me devolva o ID do produto. Tá? Então vamos pôr mais uma linha de código aqui. Então, ó, quando terminar tudo, posso pôr select o ID do produto as return. Olha lá, o que ele vai fazer? Se ele der tudo certo, ele vai pegar e vai jogar o ID do produto aqui. Tá? Ou vamos supor que você quer que ele devolva uma frase. Lá na sua aplicação, quando ele terminar, você já quer passar a frase que você vai exibir na tela. Então você pode pôr assim, produto alterado com sucesso. Tá? Então vamos deixar assim para a gente ver o que vai acontecer. Então lá, ele vai dar alterar, quando ele terminar de alterar, ele vai executar esse select, que eu apelidei de return, então vai como uma coluna chamada return lá para a sua aplicação .NET, e lá você pode pegar, se você der um execute escalar lá, você pega o que ele retornou, ou você pode pegar um data table, lá, um dataset e pegar a coluna return dentro dele. No caso, vamos executar agora para ela atualizar, então eu vou execute o F5, olha lá, comando executado com sucesso, e vou novamente executar a procedure para ver o que ela vai trazer. Então vou botão direito new query para abrir um script aqui. Já coloquei aqui o script que eu tinha salvo. Então vamos executar o select para ver. Então select, selecionar tudo da tabela de produtos. Vamos ver lá quais são. Ó, agora nós vamos estar alterando esse quarto aqui. Ó, vamos pegar o quarto produto. Venda prod 4, 25 ativo, 555. Então vamos alterar. Então nós vamos colocar essas informações lá. Vamos chamar ele de, eu quero alterar o 4, vou passar a descrição teste, 5 do 5 de 2013, 1, 2, 3, 4, 5 valor e 1. Quando eu executar ela, aqui embaixo, lembra que na outra execução que eu fiz, ele vai ser uma rows afetada, uma linha afetada? Nessa aqui, ele vai executar o update, em seguida vai me retornar o select. Então ele vai mostrar aquela frase aqui para mim, falando que foi executado com sucesso. Tá? Então eu grifei para não executar o select, vou executar. Olha que interessante, produto alterado com sucesso, tá vendo? Então, ele devolveu aquele select que eu coloquei lá dentro com uma mensagem personalizada. Ó, por exemplo aqui, ó, eu vou alterar de novo, vou apagar o select aqui para vocês verem. Vou alterar de novo, vou colocar aqui teste 1. Ó, como eu só tenho esse exec aqui, eu não preciso grifar ele, tá? Só grifo quando eu tiver várias coisas e eu quero executar um trecho que eu grifei. Se eu não grifar, ele executa tudo. Então, do exec, olha lá, produto alterado com sucesso de novo. Vou colocar o select aqui para ver se ele alterou de verdade ou se está me enganando. E aí vamos ver aqui o que aconteceu. Olha lá, 4, teste 1, ó. 5 do 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Tá vendo que legal? Então ele alterou. Tá? E essa é uma outra parte legal da procedure.